Fala galera, bem-vindos novamente ao canal do Broker. Estamos aqui com mais um episódio, hoje falando sobre vendas e mais especificamente vou falar um pouco sobre como entender a necessidade do cliente, para que a gente possa identificar o objetivo dele com a compra daquele produto ou solução que você está oferecendo, ok? E nesse episódio, na verdade, a gente nem vai falar muito do processo de vendas completo. Eu vou ficar bem focado na questão de entender a necessidade do cliente, né, na criação daquele relacionamento, identificando o objetivo mesmo para aquela compra, ok? E esse episódio, na verdade, ele vem bem depois de você já ter traçado um perfil de público-alvo do seu cliente, já ter criado aquele primeiro relacionamento com ele, seja para marcar uma reunião, seja para marcar um café, ou até às vezes receber ele na sua loja, né? Receber para um atendimento ou receber no seu escritório, tá? Você tem que entender o seguinte, que nesse processo de busca da necessidade, ele é um processo que por mais que você tenha um script, siga um guia, né, de perguntas, você precisa entender que elas é uma conversa. E isso acontece espontaneamente. De acordo com o que você vai conversando com cada cliente, você vai conseguindo entender um pouco do perfil dele e vai conseguindo direcionar melhor ele para aquele tipo de produto, para aquele tipo de solução, tá? E como que a gente começa a fazer essas perguntas para o cliente? Né? O que fazer de perguntas iniciais para a gente poder entender um pouco do perfil do cliente? Vocês precisam saber que o quê? A motivação inicial dele é uma necessidade, pode ser uma dor, tá? Ou então pode ser uma ambição mesmo. Tá? Trazendo um exemplo prático aqui, um cliente que queira comprar um carro, ok? Ele te busca porque ele quer comprar um carro, ou então você vai atrás dele, quer vender o carro. Você precisa entender que tipo de carro se adequa mais com ele, com o perfil dele, e você precisa começar a estreitar a relação, fazendo alguns tipos de perguntas, ok? No exemplo do carro, por exemplo, o que a gente vai querer descobrir? Às vezes o cliente ele quer um carro mais econômico, às vezes ele quer um carro mais espaçoso para caber a família, ou às vezes a motivação dele é uma ambição. Ele quer um carro mais chique, ou então quer um carro mais bonito, ou que seja mais potente. E como a gente começa a descobrir isso? Não tem uma fórmula mágica para isso. Não tem uma receita de bolo que eu chegue e fale assim, você precisa perguntar isso, isso e isso, e o cliente vai te dar essas respostas e através disso você vai conseguir definir o que oferecer para ele. Não tem uma fórmula mágica para isso. O mais fácil de se fazer isso é entender um pouco sobre ele. É perguntar sobre ele mesmo. As primeiras perguntas que você deve fazer ao cliente, elas devem ser de caráter exploratório. Tá? Então, entender um pouco sobre o cliente, entender um pouco sobre o estilo de vida do cliente, perfil financeiro, o objetivo inicial da busca por aquele bem, e através disso a gente vai traçando algumas outras perguntas. Mas é uma coisa que acontece e flui normalmente durante uma conversa. A parte das perguntas é justamente para que você crie a conversa entre o cliente e que seja espontânea. O cliente ele é obrigado, por exemplo, a responder às perguntas que você faz e através das respostas que ele for dando, você pode ir traçando novas perguntas de acordo com o que ele for falando, ou então pode ir entendendo um pouco mais sobre aquele perfil, explorando cada vez mais. Quanto mais você explora as respostas do seu cliente, pode ser com outras perguntas, né, com outros direcionamentos, quanto mais você explora, mais próximo você está de identificar as necessidades dele, ok? Então, nesse exemplo do carro mesmo, né, que a gente consegue descobrir ali a motivação, vamos supor que o cliente ele queira um carro mais econômico. Tudo bem, por que ele quer um carro mais econômico? Vamos perguntar para ele. É para objetivo de transporte, você precisa economizar às vezes do trabalho, né, do trajeto
entre o trabalho e a casa? Qual que é esse objetivo mesmo, né? E a gente vai perguntando e explorando cada vez mais. Ah, é o trajeto entre a casa e o trabalho. Ah, tudo bem. Quanto que você está gastando atualmente? Qual que é a quilometragem que você faz? Quanto que o seu carro, né, está fazendo por litro? Quanto mais perguntas de forma a gente afunilar a necessidade, melhor. É quando afunilamos a parte das respostas, a gente começa a chegar na raiz do problema. E aí acontece uma coisa muito mágica. Apesar de eu ter falado que não existe fórmula mágica, acontece uma coisa muito mágica nesse momento. Porque quando a gente encontra a raiz do problema, daquela necessidade que o cliente expôs, daquela dor que ele tem, ou então daquela ambição, a gente começa a se aproximar mais de uma solução apropriada para aquele cliente. E quanto mais a gente se aproxima da necessidade dele, tem uma outra técnica que eu uso bastante e que dá muito certo para a gente poder se relacionar com o cliente, que é o quê? A gente trazer para a realidade dele. A gente já entendeu que ele tem uma dor ou uma necessidade de economia que dói no bolso dele ali no final do mês, né, na gasolina, no transporte, no trajeto da casa para o trabalho. Ok, agora vamos trazer para a realidade dele. Já também entendendo qual que seria a melhor solução para ele naquele caso. E como você se comunica com ele? Você já entendeu que ele tem aquela necessidade, ok? Você tem um carro que ele é mais econômico, que você consiga oferecer para ele uma certa economia, que ele vai economizar X no trajeto da casa para o trabalho, vai economizar X por mês. Você tem que fazer ele sentir aquilo na realidade dele, no dia a dia dele. Né? Olha, se você tivesse esse outro carro aqui que faz tanto, que você, né, vai conseguir economizar X por mês, etc. Você tem que fazer ele sonhar com aquilo, fazer ele sentir, né, realizado em relação à aquisição daquele bem ou daquela solução. E toda essa busca de necessidades, é como eu falei, não existe uma fórmula mágica. A fórmula é perguntar, porque através das perguntas você vai gerar respostas. E através das respostas você começa a conversar com ele. O diálogo ele começa a acontecer com as respostas, e em cima das respostas você pode fazer outras perguntas. Então, recapitulando, em relação às perguntas mesmo, para a gente poder entender a necessidade do cliente. Primeiro passo é você perguntar coisas básicas do cliente. Sobre o perfil financeiro, sobre o estilo de vida dele, qual que é o objetivo inicial dele ao buscar aquele produto ou aquela solução. Às vezes o cliente pensa que é uma coisa e aí no final dessa conversa você descobre que é outra coisa que ele quer, é outra dor que ele precisa sanar, é outro tipo de objetivo que ele está buscando. Né? E muitas vezes os clientes se confundem. Cabe a você a conduzir e direcionar realmente para a melhor solução ou o melhor produto. Então, primeiramente, perguntas básicas. Segundo, vamos explorar essas perguntas básicas. O segundo ponto é a gente explorar. Quanto mais a gente explorar, perguntas sobre perguntas. Quanto mais a gente explorar, mais próximo a gente vai estar da raiz do problema, da raiz da dor, da raiz da motivação dele, seja ela uma ambição, uma dor, etc. Então, o segundo ponto é explorar. Terceiro ponto, exploramos o suficiente. O que a gente precisa fazer? Começar a adequar para a realidade dele. Começar a trazer um pouco da solução, do que solucionaria o problema dele. Isso já linkando com algum tipo de solução que você vem pensando durante essa conversa, com algum tipo de produto que você vai identificando, que adeque mais para o perfil daquele cliente. Esse é o terceiro ponto. É a gente começar a adequar para a realidade dele, para a gente poder depois trazer os benefícios e as vantagens do produto ou da solução que você vai oferecer. Quarto ponto,
você já foi desenhando na sua cabeça, já começou a fazer o cliente se sentir realizado, sonhar com a solução, já tem mais ou menos em mente o que você vai oferecer, de acordo com o perfil daquele cliente. Agora é somente você apresentar a solução de acordo com todos os problemas que você identificou na busca de necessidades. Isso vai gerar o quê? Vai gerar uma satisfação no cliente, de pedido atendido, né? Começa a gerar aquela satisfação, por quê? Porque você já identificou o perfil, já fez todo aquele processo das necessidades e agora você está direcionando a solução de acordo com o perfil e momento de vida dele. Seja um estudo personalizado, seja um produto, seja uma solução, o ideal é que a gente combine a necessidade com o projeto final, né? O produto final, a solução final. Por quê? Porque um cliente satisfeito, ele não só vai voltar em você se ele precisar algum dia comprar novamente essa solução, esse produto, enfim, etc. Mas ele também vai indicar outros clientes. Vai falar, pô, aquele camarada, cheguei lá nele com uma ideia, ele perguntou algumas coisas para mim, entendeu e me direcionou para um outro caminho, às vezes totalmente diferente, mas que atendeu as minhas necessidades, que atendeu o que eu realmente precisava. Então ele vai indicar outros clientes para você, você vai conseguir fidelizar aquele cliente e futuramente, com certeza, vão sair outras vendas por conta de todo esse processo, né, de relacionamento que você começou a desenvolver com o cliente, na busca das necessidades e etc. Se tiver ficado alguma dúvida, algum questionamento em relação a esse assunto, escreve aí para mim, deixe nos comentários ou então me envie lá por e-mail. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco de como buscar e entender a necessidade dos clientes. Quero deixar registrado aqui que realmente não existe uma fórmula mágica para isso. Isso acontece com as perguntas, as respostas e o desenvolvimento do diálogo que você tem com cada cliente. Beleza? Muito obrigado por acompanhar aqui o nosso canal, por assistir esse vídeo. E se você gostou do vídeo, curta aí o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos que precisam ouvir sobre esse assunto e se inscreva aí no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.